Pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer aqui mais um autovlog. Hoje é para falar de um assunto um pouco polêmico e que foi acendido por um vizinho meu aqui do condomínio. Bom, ele gosta de carros antigos, bem como eu. Ele estava procurando acho que era um Santana. Ele conseguiu encontrar um Santana CD, que é a versão Comfort Diamond, né? Que era a versão topo de linha do Santana. Eu acho que ele é de 85, né? Ele tem até aqueles esguichinhos de água para limpar os faróis, mas não tem ar-condicionado. Ele conseguiu encontrar o carro na internet, que era o carro dos sonhos dele. O carro se encontrava em São Paulo. Muito bem. Ele começou a querer muito o carro e tal. Eu ainda não conheci, eu só conheci ele por conta do carro, que eu vi o carro chegando aqui no condomínio de plataforma. Eu falei, pô, o carro tá intacto, né? Aquelas coisas que dá vontade da gente saber como é que o carro tá. Apesar de eu não gostar de Santana, eu não nego a importância histórica do carro. E um carro antigo em bom estado sempre é um carro antigo em bom estado. É uma coisa muito legal de você ver. Independente de você gostar do modelo específico ou não, é uma sensação nostálgica, né? De volta ao tempo, é bonito de se ver. Muito bem, vi o carro, conversei com ele e tal. Aí ele para mim, que tinha comprado o carro com um famoso esses car hunters, né, esses caras que acham carros para as pessoas, né, que buscam um carro em outro estado, fazem a avaliação do carro e que tinha dado tudo certo, que achava legal. Eu vou ser sincero que sempre foi uma coisa que eu tive vontade, porque a gente fica com aquele desejo escondido quando a gente quer um carro mais velhinho, né, ou um carro específico, nem precisa ser tão antigo, por exemplo, um carro mais aí de 2000, da década de 2000, né, recente. Às vezes você não encontra na cidade onde você está e você quer comprar o carro, mas ele está muito distante de você. Então, quando esse negócio apareceu, realmente, pô, é um conceito, conceitualmente dizendo, muito legal. Você não precisa ir até um determinado lugar para buscar o carro, que manda o carro para você e verificam se ele está ok. Muito bem, aí eu falei, pô, legal. Aí tudo bem, aí comecei a acompanhar, conversar com ele, porque eu achava legal por causa do carro. E conversando do carro daqui e dali, aí fui vendo os dias se passando, né? E vi, às vezes ele saindo com o carro e tal, comprando muita peça, trocou um monte de coisa do carro. E até amortecedor do carro ele teve que trocar, né? Eu falei, pô, é uma pena, né? Mas acontece, né? Carro antigo, né? Aí falou pra mim que o carro tava muito tempo parado. Falei, pô, acontece. Muito bem. Aí, acho que foi antes de ontem, eu vi o carro chegando de novo de plataforma. Falei, pô, será que ele comprou outro carro desses? Mas aí que eu reparei que a placa era a mesma, né? Era de São Paulo ainda. Ele ainda não tinha transferido o carro aqui pra Juiz de Fora. Aí conversei com ele, fui lá falar com ele para saber o que tinha acontecido. O carro simplesmente não pegou mais. Falei, pô, isso não é legal, né? Tudo bem que eu sei que Santana, mas Santana naquela época ainda um pouquinho antes da Auto Latina, milimetricamente antes da Auto Latina. Então é um carro que ainda tem alguma qualidade. É que eu não gosto, entendeu? Não é por mal. É que, por exemplo, o Santana acho que meu pai teve Santana na época que o carro era novo, né? Não agora que o carro tá ultrapassado. E o carro dava muito problema quando era novo. Vocês imaginem hoje, depois de 30 anos, 20 anos, né? Ou 10 anos que os últimos saíram aí em 2006, em 2006 estão 11 anos mais ou menos os últimos. Então vai dar muito mais problema que tá ficando mais velho. Aí, conversando, vendo o que tinha acontecido, que eu fui olhar, aproveitei que o motor estava aberto, né? O carro simplesmente fundiu o motor. Eu falei, pô, é muita falta de sorte. E nessa brincadeira ele vai gastar aí em torno de 5 a 6 mil reais para consertar o motor do carro, num carro que ele já tinha pagado 18 mil reais, porque o carro, entre aspas, estava numa condição mint, né, intacto, né, o carro como se tivesse saído da loja agora. Muito bem, aí comecei a conversar com ele, pô, será que o cara que foi verificar o carro para ele tinha feito algum contrato com ele? Não, não faz nenhum tipo de contrato. Eu achei isso uma coisa muito estranha. Ele se responsabiliza, caso ocorra isso que aconteceu com o meu vizinho, do carro pifar de uma vez só.
já que ele analisou o carro por N número de detalhes. Ele mostrou lá os e-mails, né? Que o cara tinha falado de um monte de detalhe, que tinha trocado um monte de peças. Aí quando ele me mostrou a lista de peças que o carro havia trocado, falei, tá legal, vamos lá ver dentro do motor do carro se isso é verdade mesmo. Aí fui vendo, eram detalhes como a bobina, os cabos de vela que por cima eles aparentavam ser novos, mas por baixo era tudo velho, né? Ou seja, tinham dado aquele trato no mulato velho, né, para dar aquele para parecer bacalhau, né? Para ficar aparentando como se fosse bom uma coisa que não estava boa. Fui lendo, né, vendo um monte de coisa que não havia acontecido. Aí questionei a ele, então, ele se responsabiliza por uma coisa dessas porque é muito dinheiro. Você vai gastar muito dinheiro. O dono, o antigo dono não quer saber, porque já que você, entre aspas, viu o carro, ele não quer mais saber, porque o carro estava visto, o carro estava correto quando eles verificaram. O que você vai fazer a respeito disso? E ele me falou que não tinha nada para fazer, que era assim mesmo. Eu falei, pô, isso não dá, isso é muita sacanagem. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês, com isso que aconteceu, porque a gente paga muito caro por carro. E ainda tem gente safada para querer se aproveitar da vontade de alguém ter um carro, seja ele antigo, seja ele recente. É muita maldade, sabe? Eu acho que muita sacanagem, né? Esse é aquele tipo de gente que vai esculachar um presidente ou a presidente, que vai falar mal de uma polícia, de um traficante, como se ele fosse a pessoa mais idônea do mundo, mas faz coisas desse tipo num carro, entendem? Esse que é o problema. É por isso que esse país não vai para frente, né? Porque tudo que está lá em Brasília é reflexo do que está aqui embaixo, infelizmente. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de gente, tá, gente? Desses caras que falam que vão ver carros, que eles tiram fotos como se fossem profissionais e realmente fiquei reparando naquilo pouco. O carro parecia novo nas fotos, realmente nas imagens, mas não era. Não era, não valia aquilo. Aquele carro, se valesse 6, 7 mil reais, era muito. Só pela carroceria que estava intacta. O restante podia jogar no lixo, né? Porque suspensão toda fodida, motor cheio de problema, fundiu, né? Tá com a parte de baixo toda arrebentada, cheio de borra. Então, assim, é muita sacanagem, né? E o pior é você não ter nenhum tipo de contrato que, num caso como esse, que não passou nem um mês que ele recebeu o carro, um caso como esse, você possa fazer alguma coisa, né? Reaver o dinheiro de volta, né? Ter algum tipo de seguro contra isso, né? É muita sacanagem. Então, assim, e o pior é que o cara, ele é o pica das galáxias na internet. Por quê? Ele tava me mostrando quem era e tal. Ele é simplesmente o cara que arranja carros para um famoso colecionador que entulha carro dentro de seus estoques, se a gente, sim, a gente pode dizer. Eu não posso citar nomes, obviamente, né? Que ninguém está aqui querendo ser processado. Mas é absurdo. É muito absurdo, tá? Acredito que para esse colecionador ele não falaria que esse carro não estava prestando, né? Mas para uma pessoa que ele não conhece, que ele nunca nem viu, né? Ao vivo, ele fala que tá bom, né? Que dá para aceitar, né? Afinal, o dinheiro nasce de árvore, não é mesmo? Então, assim, muito cuidado. Mesmo com um carro novo, tá? Tem muito aproveitador e o valor desses serviços é, assim, altíssimo, né? Você imagina, ele pagou R$ 850 para esse cara verificar o carro para ele, né? Você imagina, com R$ 850, dava para ele ter ido e voltado de São Paulo. Se o carro tivesse realmente bom, ele poderia ter trazido o carro rodando para cá. Lá vai o automático do Up. E teria sido muito mais negócio para ele, que teria visto um carro, né? E não uma carroça toda ferrada como ele está nesse momento. E o pior é o cara não se responsabilizar, o antigo dono não se responsabilizar e ele ficar com aquilo ali jogado de lado, que ele não pode fazer nada com o carro. Tem que consertar, que senão o carro não pode rodar. Né? E então, muito cuidado com essa gente, que eles cobram caro por um serviço que eles não garantem, né? Eles falam que garantem, que é para te dar uma segurança, não. Só um jeito de puxar um dinheiro por nada. O único jeito de você comprar um carro, gente, é vendo carro na verdade, vendo carro de verdade.
confirmando como o motor está funcionando, como não está funcionando, levando o seu mecânico de confiança. Não tem, muito bem, pesquisa muito a respeito do carro na internet, começa a se informar dos problemas crônicos, aí sim você vai verificar o carro para ver se vale a pena. E principalmente carros que são fabricados a partir do meio da década de 2000 e início dessa década de 10, eles dão menos problema, né? Quando você compara. Então, um carro com 30 mil quilômetros, que ele esteja com as revisões em dia, tudo direitinho, o carro não vai te dar dor de cabeça nenhuma. Então, um cara desse acaba sendo inútil, né? Ele só recebe para fingir que faz um trabalho que ele nem olha, nem faz nada para executar um serviço decente. E o pior é que depois você fica com a bomba nas mãos e você é que tem que consertar o carro, achando que você tinha feito um baita de um negócio, você fez uma. Você caiu numa puta, numa roubada. Tá bom? Então, muito cuidado com esses caras que dizem avaliar carros. Um amigo, alguma coisa assim que seja muito próximo a você, até vai, porque aí você tem como pegar ele pelo pé, você tem como ter, entre aspas, a responsabilidade dele, entendeu? Então, assim, é muito diferente de você ir para um desconhecido só porque ele faz muita propaganda, ou que alguém fala dele em algum lugar, entendeu? Muito cuidado para não cair nesse tipo de conto, porque é muita sacanagem. É muita sacanagem e depois você fica com a bomba nas mãos, você não tem o que fazer. Tá bom, pessoal? É isso então. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo, não caiam nessas armações. Valeu!